para você que já segue a gente há um tempo aqui no Sem Embargos. Nós você já deve ter visto que a gente começou uma série de entrevistas aí com vários especialistas das mais diversas áreas, da economia, de todos os assuntos possíveis. Aí a gente já tem gravado algumas entrevistas, e nesse período em que a determinação das autoridades sanitárias é para que fiquemos em casa, a gente tem feito essas entrevistas online. Agora nós vamos fazer mais uma delas. Nós vamos conversar hoje com o médico que trabalha no SUS, Dr. Christian Arruda, falando diretamente de Curitiba. Tudo bem, Dr. Christian? Se apresenta aí para os nossos seguidores. Tudo bem? Tudo certo aí? Muito frio aí? Olha, Maurício, até que não, até que tá bem agradável o tempo aqui. Boa noite a todos. Meu nome é Christian, eu sou médico e atuo no SUS desde 2015, mais ou menos, que foi o ano que eu me formei. Eu tenho atuado de forma mais ou menos consistente no SUS nesses últimos anos, mas eu tive uma transição de atuar na saúde básica em termos de posto de saúde, agora por um pronto atendimento, mas os princípios de atendimento continuam os mesmos e essa continua sendo minha área de preferência. Paralelamente a isso, eu desenvolvo um trabalho artístico também com música, tem sido um interesse meu também já há muito tempo. Então eu venho nesses últimos anos aí desempenhando essas duas funções. Beleza, beleza. Vamos para as perguntas, então. Bora lá. Boa noite, Dr. Christian. Boa noite, Maurício. A gente queria conversar essa entrevista com uma pergunta sobre o seu background profissional. O senhor trabalha junto à FEAS, que é uma fundação municipal aí de Curitiba, que executa e desenvolve ações relacionadas ao SUS. Não são todos os municípios que têm uma fundação desse tipo, voltada para a saúde. Será que o senhor podia contar para a gente um pouco como que funciona essa fundação e qual que é a importância dela aí para o atendimento de saúde de Curitiba? Sim, a FEAES, né, que é a fundação, deixa eu ver aqui certinho o título completo dela, para não falar errado para vocês. É a Fundação Estatal de Atenção à Saúde, mas na verdade ela desempenha as funções aqui em Curitiba de gestão do SUS, mais relacionadas a um vínculo mais direto do SUS. Então, ela não tem tanto esse aspecto de empresa terceirizada de gestão, ela tem uma certa unificação com algumas diretrizes orçamentárias do SUS, então ela recebe fundos direto do Fundo Municipal de Saúde, e ela vai desempenhar daí a gestão de diversos serviços aqui, desde hospitais até postos de saúde, fornece cursos e treinamentos, vai fazer concursos públicos para contratação de pessoas, e a contratação também é feita sob um regime de CLT. Então, assim, para todos os efeitos, ela atua como talvez a gente possa dizer assim, uma extensão do SUS para uma gestão municipal aqui dos serviços de saúde aqui de Curitiba. Até interessante, isso pode até ser um tópico para uma discussão futura, que esses modelos de gestão da FEAES, que é talvez o principal aqui, e de alguns outros serviços de saúde privados, isso vem entrando em certo conflito nos últimos anos, até por uma discussão em partes ideológica e em outras partes talvez com justificativas econômicas, né, de querer ou não terceirizar os serviços de saúde, mas ainda existe uma certa permanência da gestão pública aqui em Curitiba, apesar de todos esses conflitos. Interessante. Bom, então, assim, a gente pode dizer que você trabalha hoje no hospital público, servindo a saúde pública, recebendo aí o orçamento do SUS, né, que é direcionado ao SUS. Então, para a gente é bem legal a gente ter alguém, a gente está entrevistando alguém assim. E agora a gente entrando no grande assunto do momento, né, inevitável, né, a gente não conversar sobre isso, que é sobre a Covid-19, o novo coronavírus aí que tem causado aí
O mundo virou de cabeça para baixo, né? Depois que a transmissão do novo coronavírus ficou assim, em níveis que a gente inimagináveis, né? A gente não esperava isso, mas enfim, a grande maioria dos países do mundo uma quarentena rígida, né? Alguns países ainda relativizando um pouco. Então, assim, diante disso, a nossa pergunta como é que está já há sinais de sobrecarga do sistema de saúde aí em Curitiba, e não só em Curitiba, se você tem notícias de em outros lugares do Brasil, se já há uma sobrecarga assim, a níveis preocupantes mesmo, porque não só aqueles que estão sofrendo, né, que foram infectados pelo vírus, mas as pessoas, né, que tem um evento ou outros problemas de saúde eventuais, não vai ter espaço para elas, né? Aí em Curitiba, como é que está a situação aí? Se você tem notícias de outros lugares do país, se já houve alguma sobrecarga de sistema, por exemplo. Então, Maurício, aqui em Curitiba eu ainda não percebo sinais de sobrecarga e nem vejo relatórios ou documentações oficiais falando disso ainda. Até porque a gente está num momento em que a curva do número de infectados ainda está numa crescente. Ela ainda não chegou no ápice e tampouco chegou num momento de decrescer. Então, ainda a gente não vê, por exemplo, superlotação de leitos de UTI ou uma demanda excessiva das portas de entrada do SUS. Isso ainda não é uma realidade. E agora, a gente já vem tendo algumas notícias de alguns locais do Brasil que enfrentam outros tipos de problema daí talvez uma falta de material, uma dificuldade para encaminhar um paciente ou para manejar um paciente. Isso sim, eu acredito que já é uma realidade ainda mais em centros menores. Mas a gente tem que lembrar também que isso já era uma realidade antes para vários tipos de doença, antes da pandemia, né? Eu acredito que agora, com a sobreposição dessa pandemia, ainda mais essa demanda, né, sobre o sistema de saúde, eu acho que isso vai acabar ainda taxando mais ainda o sistema de saúde nesses centros menores. Mas, realmente, aqui em Curitiba ainda não temos grandes sinais de sobrecarga. Que bom. Que bom. Você falou que já está que ainda nós não chegamos no auge, né? Inclusive, essa é assim, a opinião quase que unânime, né, dos cientistas, dos médicos, dos profissionais aptos, né, competentes para falar isso. Você já observa alguma medida preventiva aí do lugar que você trabalha de obtenção, né, de comprar, adquirir equipamentos que eventualmente sejam necessários, você ainda não percebeu essa movimentação? Então, aqui na Grande Curitiba já existe essa movimentação, já teve essa preocupação dos gestores de saúde. Nós temos acesso a um número de equipamentos de proteção individual, né, os EPIs. Então, para dar o exemplo do local que eu trabalho, quando a gente é designado para atender as síndromes respiratórias, a gente usa, no mínimo, o avental, a máscara N95, a máscara cirúrgica comum também é disponibilizada, e uma touca. Fora isso, alguns de nós têm acesso a aquele escudo facial, face shield. Sim. E em termos de proteção individual, isso foi providenciado assim num tempo que eu até considero bem curto em relação ao início da pandemia e dos casos aqui em Curitiba. O que vem sendo feito também é que as UPAs, né, que são as principais portas de entrada, elas estão sendo um pouco modificadas em termos estruturais para atender essa demanda desse tipo de doente. Então, o que está se fazendo é que está se segregando os pacientes que são queixas habituais, que já eram atendidos antes, e os pacientes com síndromes respiratórias, com gripe, por exemplo, ou qualquer outro sintoma que possa eventualmente ser um caso de coronavírus, esses pacientes são atendidos em algum local físico separado. Então,
na UPA onde eu trabalho, isso é um espaço dentro da UPA, existem UPAs que têm acesso a escolas, por exemplo, que não estão sendo usadas, então eles usam esses espaços. Então isso também já vem sendo feito. E também tem certas iniciativas do Exército em relação a isso, para aumentar o número de atendimentos via hospitais de campanha e tendas de atendimento dentro das próprias UPAs para atender esse tipo de doente. Então já vem sendo feito essas medidas, o que eu considero algo muito bom, muito positivo da administração municipal aqui, porque mesmo que a demanda agora não esteja tão alta, isso certamente vai trazer um pouco de preparo para os meses aí que estão por vir. Que bom, Dr. Christian. Que bom, então, que a administração municipal aí tá cuidando da situação da forma devida. Continuando na questão do coronavírus, a gente percebe que já faz cerca de um mês que as medidas de quarentena começaram a ser impostas ao redor do país. Ao longo desse período, muitas vezes as disputas políticas ocupam o espaço do noticiário junto com o combate à doença. E chamou muito a atenção nos últimos tempos o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, que tem frequentemente menosprezado a doença e, enfim, relativizado a necessidade de isolamento e de quarentena. Dentro desse contexto, eu gostaria de saber a opinião sua como especialista sobre as declarações do presidente e gostaria de saber também se já dá para perceber algum relaxamento da população em relação à quarentena depois das declarações do presidente. A minha visão pessoal é que realmente essas declarações que o presidente vem dando e esse posicionamento que ele vem reforçando realmente vem enfraquecendo as medidas de isolamento. Agora, isso é uma visão pessoal minha. Eu, infelizmente, e isso eu acho até uma questão interessante, eu não tenho nenhum dado concreto para fundamentar isso, apesar de que eu tenho lido algumas iniciativas de empresas, por exemplo, Apple, que ela consegue fazer uma geolocalização e daí determinar, de certo modo, o nível, o grau de movimentação das pessoas nas cidades. Então, talvez essa seja uma opção para a gente ter esse dado mais objetivo, mas eu acredito que sim, que o discurso realmente enfraquece a medida, ainda mais quando você tem o chefe do executivo falando uma coisa e diversos ministros e administradores dos estados falando outras coisas. Então, isso é um adicional talvez de confusão para a população, que vai ter aí respostas diversas à crise do coronavírus e não vai talvez saber como agir, né? Às vezes a pessoa não teve um acesso assim tão grande ao material científico, depende do governo para divulgar essas medidas. Então, realmente, eu acho que isso sim é um fator de confusão e eu acho bem deletério para todo o processo de contenção do coronavírus, né? Toda a questão do achatamento da curva, tudo. Eu acho que é um discurso altamente perigoso, na verdade, porque já não estamos lidando mais assim com uma questão meramente econômica, né? É uma questão muito concreta de vida das pessoas, de saúde pública. Então, realmente, eu acho que sim. Eu acho que é um posicionamento muito complicado do presidente. E a atuação do ministro Mandetta? Como o senhor avalia? Eu avalio a atuação dele, na verdade, como sendo o mínimo esperado de qualquer ministro, seja da saúde ou não, né? De qualquer gestor com algum grau de responsabilidade sobre a vida pública das cidades e do país. Mas ele está se baseando em dados científicos mais concretos, ele defende o isolamento, ele vem tentado ativamente, né, se contrapor a essas medidas do presidente, essas falas do presidente. Então, eu acredito que a atuação dele, sim, está
tá de acordo com as diretrizes científicas mais confiáveis e mais vigentes do momento. Eu só espero que ainda a gente possa ter esse grau de confiabilidade, né, na administração pública, né? Porque também quando esses discursos, o que a gente tem observado é quando esses discursos batem de frente com o discurso do presidente, às vezes ocorrem certos conflitos que acabam gerando aí uma onerosidade para a administração pública, e isso vai se refletir, lógico, em uma maior demora do SUS em atender essas demandas, tudo. E esse é um momento que a gente precisa de uma máxima organização, de uma mobilização muito eficiente. Então, eu tenho esperança de que o ministro ainda continue agindo dessa forma que ele vem agindo. Bom, que bom que a gente pelo menos tem, como você falou, né, um ministro fazendo o mínimo esperado aí de um gestor público, né, que é ouvir a racionalidade, né, a ciência, aquilo que é mais óbvio do óbvio, né? Mas a gente já entrando aqui numa pergunta um pouco mais de ordem mais reflexiva, até filosófica, talvez. Essas declarações do presidente Bolsonaro, né, parece que é o ápice de um movimento que já está crescendo há anos e perigosamente, né, eu diria que é a negação da ciência. Parece que é uma tentativa aí de deslegitimar esse legado iluminista, bom, enfim, algo assim, e a gente vê nisso daí o revisionismo histórico, tentando apagar a história, né? Terraplanismo, um negócio absolutamente sem noção. E teve uma pesquisa que a Datafolha falou que 7% dos brasileiros são terraplanistas, né? Assim, 7% é gente pra caramba, e para um negócio tão absurdo assim. Movimentos anti-vacina, já falando mais aí da tua área também. Você que está ali diretamente, uma pessoa que é médico, se formou, estudou para isso. Bom, eu te conheço há mais tempo, sei que você também é uma pessoa que gosta de estudar sobre ciência, tudo. Que reflexões que você poderia, se você já chegou a pensar nisso, que reflexões que você faz em cima desse movimento perigoso anti-ciência, mas que alcançou um ápice assim inaceitável, na minha opinião. Quais as suas reflexões sobre essa movimentação? Eu penso que toda essa vertente, né, que a gente chama de anticientífica, ainda mais concentrada, né, na imagem do presidente, ela vem sendo, infelizmente, vem sendo muito consistente, né? O discurso vem sendo muito consistente nos últimos anos. Era até de se esperar que houvesse um tipo de reação dessa à crise do coronavírus, e ainda mais que esses discursos entram junto com um discurso fundamentalista religioso, muitas vezes. Então, pega até por um lado, né, o lado da fé, o lado da emoção, tudo. Outra coisa que eu acho que contribui bastante para a disseminação desse discurso foi a própria facilidade com que a gente tem acesso à informação hoje em dia. Então, se por um lado isso é muito bom, por outro lado fica mais difícil de você filtrar o que é uma informação que vai trazer algum benefício para a população ou não, né? Então, a gente vê daí casos de disseminação de fake news, por exemplo, que foram algo muito prevalente nas eleições norte-americanas e que seguiu um modelo meio similar aqui. Isso se reflete na minha experiência profissional dentro do consultório, por exemplo, quando às vezes os pacientes confrontam alguma informação ou vêm tirar alguma dúvida que eles falam que viram na internet, ou que eles foram procurar, ou que receberam mensagem de alguém. E assim, eu acredito que também para a área de vocês, que vocês atuam, também isso deve ser assim, até meio frustrante, como é para mim, porque a gente estuda, né, nos nossos devidos campos, e
daí chega uma pessoa com uma opinião pessoal, sob um pretexto de liberdade de expressão, e ela vai daí, enfim, desconsiderar e ainda tentar invalidar o teu discurso, né? Então isso, assim, traz um certo grau de frustração. Mas eu acho que, infelizmente, essa vertente anticientífica é uma característica da modernidade, ou melhor dizendo, da pós-modernidade que a gente vem vivendo, né? Até por todas essas contradições, né? Maior acesso à informação, né? Que deveria democratizar daí o ensino, o acesso das pessoas à participação na administração pública, tudo, e isso não ocorre, né? Isso está indo num caminho contrário. No momento, é assim que eu enxergo, como um grande momento de confusão, porém, muito consistente com o discurso que já vem sendo apresentado aí há vários anos. Então, eu acho que a gente... Não, pode... Eu só ia falar, eu acho que a gente na área de humanas, a gente até sente mais isso, né? Das pessoas, todo mundo se sentir legitimado a realmente dar uma opinião que eventualmente está errada. Nem tudo é questão de opinião, algumas coisas estão erradas mesmo. Nem tudo é... Nem toda opinião contrária é necessariamente válida. Sim, sim. Ontem eu ouvi essas lives que têm sido feitas aí no Instagram, né? Daí eu tava ouvindo, eu nem lembro mais quem agora. Mas uma pessoa falou um negócio interessante, que as pessoas que falam, né, que querem opinar sobre tal e qual assunto sem dominar, o médico, né, no direito também, elas sempre usam um argumento que é a democracia. A democracia eu posso falar, sabe? Se você fala, não, mas não é assim, você está falando besteira, você não pode falar sobre isso, porque você não é da sua área, daí a pessoa fala que você é antidemocrático. Mas daí essa pessoa falou um negócio interessante, né? Que a democracia não é um regime opinativo, ele é um regime participativo, é diferente. Eu não posso dar opinião sobre a construção de um prédio, por exemplo. Eu não sou apto para isso, eu não estudei para isso, eu não tenho capacidade, legitimidade para falar isso. Então, isso, assim como eu não posso tomar decisões pelo chefe do executivo, e assim vai, cada um tem as suas atribuições, né? Mas é um regime participativo, em contrapartida, e as participações têm que estar respaldadas por aquilo que os especialistas, obviamente, dizem. Bom, enfim, aqui a gente nem estava no script, mas é uma pergunta que eu tenho perguntado aí para as pessoas, inclusive para alguns dos nossos entrevistados aí. Tem muita gente que está falando que imagina que o mundo vai ser diferente pós-pandemia, né? O mundo pós-pandemia vai ser diferente, assim, algumas coisas vão mudar para melhor ou para pior, enfim, não se sabe o que vai mudar, mas você tem alguma reflexão sobre isso também? Você acha que pode-se voltar a dar mais valor para a ciência, porque o resultado de não ouvir a ciência vai ser catastrófico, né? Ou já está sendo catastrófico. Você acha que esse movimento anti-ciência ele pode sofrer um baque forte a ponto de enfraquecê-lo e ele voltar ao lugar de onde ele nunca deveria ter saído, né? Que é o esquecimento. Você tem alguma reflexão sobre isso também, Dr. Christian? Então, eu acho, em relação a isso, eu já andei lendo algumas coisas, já andei pensando também, e, na minha opinião, isso pode tanto ir por um caminho quanto pelo outro. Para mim é uma incerteza, mas eu acho que realmente ficar igual não vai ficar. O mundo pré-pandemia, que é o que a gente né, gostaria de idealmente retornar, não vai retornar, até porque eventos assim são muito, muito presentes na história da humanidade e sempre vai ocorrer alguma mudança depois. Eu já falei antes até dessa coisa da geolocalização como uma ferramenta para auxiliar, né,
na medida de quantas pessoas estão se locomovendo e tudo, né, para o que talvez pudesse otimizar a quarentena, o isolamento, mas também isso pode ser usado de outras formas. Já existe uma preocupação em relação à privacidade das pessoas, por conta do uso desses serviços, né? Então, teoricamente, a pessoa teria que concordar antes de utilizar esse serviço. Então, toda essa preocupação em relação ao controle, talvez um controle estatal que vai ser feito sobre as pessoas após a pandemia, isso é uma coisa que eu venho vendo bastante, vários artigos sendo escritos. Por outro lado, também eu vejo a possibilidade desse discurso anti-ciência sofrer um grande revés, porque o que está sendo feito para combater essa pandemia é ciência pura, é estatística, é biologia, química, medicina. Os estudos posso dar o exemplo da cloroquina, que vem sendo feitos em relação à cloroquina, não são confiáveis, então não vem sendo usado em lugar nenhum do planeta. Então é algo assim que realmente dá uma esperança que a gente possa caminhar talvez para um momento de mais racionalidade, né, mais prudência na tomada de decisões. Mas eu enxergo como a gente estando aí bem no meio da encruzilhada no momento, né, sem saber muito bem para qual caminho a gente vai seguir. Tá bom, muito Excelente. bom. Pedrão, mais alguma coisa aí para você quer comentar, quer perguntar? Eu confesso que eu gostaria de uma palhinha musical. Se o Dr. Christian puder fazer uma apresentação aí pra gente, breve. Posso fazer se quiser, cara. Posso fazer, sim. Isso não estava no script, né? Então, se quiser fazer aí, cara, será um prazer para nós, porque o cara é médico, o cara filosofa com a gente e ainda vai tocar uma musiquinha aí para nós, pô. Posso fazer aqui. Deixa eu ajeitar aqui as coisas, só um segundinho. Vou tocar Bach, então. Um trechinho aqui. Bach. Deixa eu ver como é que eu vou fazer com o fone aqui só. Você que é nosso seguidor aí, hoje é pacote completo, hein? Música de qualidade, informação de qualidade. Aqui a gente... Com certeza. Sem embargos também é cultura. Dá para escutar aí? Dá. Música clássica ainda, hein? Olha só. Vamos lá, tocar um trechinho aqui. Aê! Show de bola! Você viu que veio até não sei se pegou aqui, mas a Calopsita veio aqui, a Dorinha veio aqui.
Ela colou aqui, assim, ficou daqui desse lado, ficou depois aqui. Muito bom, doutor Christian. Obrigado aí pela sua participação. Obrigado mesmo aí, Pedrão. Você aí que é do Muito Sem bom, Embargos obrigado, gente. aí. Você aí que é nosso seguidor aí, curta a nossa página se você ainda não curtiu, comente esse vídeo, compartilhe esse vídeo, especialmente com aquela pessoa que você acha que não confia na ciência e tal. A hora é importante agora da gente ouvir os especialistas. E hashtag fique em casa, né? É isso mesmo, doutor Christian? Isso mesmo, fiquem em casa. Por favor, fiquem em casa. Pelo amor de Deus, né? Então tá bom, gente. Vamos encerrando aqui mais essa nossa entrevista. De novo, curta, comente, compartilhe e segue a gente lá no Sem Embargos. Logo, logo a gente vai vir com mais entrevistas, com mais especialistas das mais diversas áreas para você. Tá bom, gente? Valeu. Tchau, tchau.